Bom, pessoal, chegamos aqui da visita da Bárbara, tá? E agora o negócio é fazer o dimensionamento, tá? Como é que a gente começa o dimensionamento de um sistema deste? Primeira coisa que a gente precisa entender, nós precisamos entender quais são as cargas essenciais, qual que é a tensão delas, qual que é a potência, qual que é a corrente, para a gente entender depois qual inversor a gente vai utilizar, qual bateria, como é que a gente vai instalar. Bem, gente, agora que a gente já fez a vistoria, com a ajuda do Felipe aqui, já definimos quais equipamentos vão ser usados aqui na instalação em casa, a gente precisa conversar sobre um tema importantíssimo, que é o tema de homologação desse sistema. E aqui eu já quero começar deixando claro que sempre que a gente usa a rede da distribuidora, a gente precisa informar, ter uma troca, homologar perante a distribuidora. E eu tô falando isso porque eu acho que existe uma moda, né? Assim, existe um senso dos sapequinhas aí do mercado de achar que às vezes a distribuidora não vai descobrir, não vai saber, que não precisa. Isso não existe. Então aqui a gente está colocando uma bateria, eu já tenho um sistema solar instalado, é um sistema GD1 inclusive, e ainda que essa bateria, no primeiro momento, ela não vá ser usada para injetar energia na rede, ela também precisa passar por um processo de homologação perante a distribuidora. O desafio é que esse processo não está tão claro assim. Acho que isso ainda é muito um processo em construção que a própria ANEEL, a agência que regula o nosso setor, está discutindo como é que vai ser feito ou não desde 2023. Então já tem mais de 2 anos de discussão para vocês entenderem a complexidade e a profundidade dessa discussão. E é exatamente por isso também que a gente está aqui, que a gente quis fazer essa websérie, esse documentário para vocês. Para contar um pouquinho dessa experiência, tanto com quem tem acompanhado as discussões regulatórias e técnicas comigo, também com quem tem sofrido e colocado a mão na massa na prática para fazer essa homologação, que é o Felipe. Isso. Não é isso, Felipe? Isso. A gente, como integrador, a gente tem alguns problemas com as distribuidoras, especialmente quando se tratam de coisas novas. Isso demora um pouco para entrar nas normas da distribuidora, nas normas de conhecimento geral da população, né? Então, às vezes, nós temos um sistema que pode ser instalado, é perfeitamente seguro, não tem problema nenhum, só que as normas ainda não acompanham, né? As distribuidoras ainda não acompanham o andamento da tecnologia para deixar mais fácil para o integrador. Olha, esse tipo de sistema você precisa instalar dessa forma, você precisa apresentar esses documentos, esse projeto, que eu vou aprovar e está tudo certo. Então, a gente sabe que, infelizmente, não é assim. Nós temos que ver várias partes das normas da distribuidora, normas do Prodist, para entender o que nós devemos apresentar para a distribuidora. Então, é um pouco difícil. Victor, o que você tem acompanhado também desse mercado? Cara, quando a gente vai, inclusive na Bright, né, foi feito um mapeamento de quantas distribuidoras? Cara, a gente já mapeou mais de 20 distribuidoras. Foi feito um mapeamento de 20 distribuidoras de como que é esse processo. O que a gente percebe é que não está claro nem para as distribuidoras. E que não tem um padrão, gente. Acho que esse é um ponto também importante. E acho que é isso, né? Se a gente olhar para o solar em 2012, para quem foi desbravar o mercado até 2015, foi um processo de aprendizado. Os integradores estavam desenvolvendo isso junto com as distribuidoras. Então, agora falando de sistemas híbridos, o que a gente percebe é que isso está se repetindo. Então, tem algumas coisas acontecendo, e quem está sendo pioneiro está desbravando isso junto com a distribuidora. O que a gente estava até conversando, que quando vai fazer uma homologação do sistema completo, painel, inversor, baterias, funciona muito como se fosse uma homologação da GD, né, Felipe? Bem parecido. Na verdade, a gente usa até os mesmos formulários. Algumas distribuidoras já têm nos seus anexos e formulários que são necessários apresentar detalhes sobre o BESS, que nós vamos ter que instalar, outras não, tá? Mas quando você tem um sistema muito parecido com o GD, ele pode ser homologado como GD, que não tem problema nenhum, até muito mais fácil. E até vale lembrar, né, assim, que isso acontece porque a própria 14300, que é a lei, né, o nosso marco legal do setor, ele estabelece que um sistema de micro e mini geração é um sistema de geração de fonte renovável com ou sem armazenamento de energia. Então, quando você instala um sistema solar, por exemplo, com bateria, como é o caso, né, da minha casa lá em São Paulo, por exemplo, isso é um sistema de micro GD que está sendo conectado. O que vai diferenciar realmente, eventualmente, são as proteções que a distribuidora vai exigir,
algum tipo de configuração, essas questões envolvendo o uso da bateria e quando é que ela vai ser injetada ou não na rede. Até importante lembrar, né, que quando a gente olha, por exemplo, para o tema de inversão de fluxo de potência, que está super em alta, infelizmente, né, continua em alta, é uma dificuldade que a gente continua vendo. Vou aproveitar para fazer o gancho, né, o inversor que a gente está colocando aqui em casa é de 7.000 kW, então ele está apto ao Fast Track também, o inversor da Solfar, vendido, né, que está chegando no mercado aí pela Solfácil. Uma das soluções que está prevista no próprio artigo 73 da Resolução 1000 é o consumidor conseguir alterar, mudar os horários de injeção dele na rede. E isso ele vai fazer a partir de um sistema de armazenamento de energia. Inclusive, como eu comentei, um dos objetivos da gente estar fazendo todo o registro da instalação aqui é te ajudar a antecipar alguns desafios que você pode ter ou mesmo não precisar ter esses desafios porque a gente já está criando esse caminho para você. Se você quiser receber o checklist para conseguir homologar um sistema híbrido ou um sistema de bateria por backup aqui na Elektro e de outras 3 distribuidoras que a gente, junto com a Solfácil, vamos disponibilizar para vocês, é só comentar Solfácil aqui embaixo se você estiver assistindo esse vídeo pelo Instagram e se você estiver assistindo pelo YouTube ou outra plataforma, clica no link que a gente vai deixar aqui na descrição. E aí, Felipe, chegou tudo certinho? Tudo certinho, exatamente como a gente projetou, Bárbara. Boa! Inversorzinho Solfar de 7.5 kW split phase. Caraca, robusto ele, hein?